A notícia não é das melhores, não. Se alguém aí ainda não passou por uma decepção, vai passar. Ninguém sai dessa vida sem passar por ela. É fácil? Não é, não. Mas existem algumas formas de, digamos, amenizar um pouco o desconforto. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o psicoterapeuta Jonatas Liache. Tudo bom? Tudo bem, Laine. Bom, acho que uma das coisas que mais incomodam, talvez, na decepção com uma outra pessoa, quando é em relação a uma outra pessoa, é: como assim? Como ela fez isso comigo? Já se coloca literalmente numa posição de vítima. Acho que a gente precisava verificar isso a partir da direção do sentimento, né? Eu direciono as minhas expectativas. Eu tenho expectativas e as lanço. É como se fossem sementes que eu vou plantando na expectativa de que brotem, né? Então, quando eu tenho um sentimento muito forte em relação a uma pessoa, isso gera expectativas. Mas só que quando as expectativas não são atingidas, a gente começa a ficar ressentido. Você tem um sentimento, ele não volta, aí você ressente. Você sente ele de uma maneira negativa, porque tudo que é, assim, repetitivo, ele é danoso para nós. Você deve gostar de pudim. Adoro. Pudim de leite, eu também adoro. Mas imagine se você acorda de manhã e come um pudim inteiro, aí no almoço você come outro pudim inteiro, aí à tardezinha você come outro pudim inteiro. Você não aguenta. Na verdade, só de pensar já começa a dar aquele mal-estar. Já ia falar que eu não aguentaria o da tarde. O da tarde você não passaria, né? Então, já vem aquela ânsia. Quer dizer, se você fica sentindo a mesma coisa, é o mesmo efeito. Causa ânsia, causa mal-estar. Então, eu acho que essa é a questão da direção. Eu sinto algo por você numa expectativa de retorno. Não vindo, eu ressinto isso. Ou seja, eu fico ressentido, eu fico mal, eu fico com uma ânsia, eu fico com uma ansiedade. Acho que se a gente pensar um pouquinho a partir desse princípio, a gente começa a entender um pouco melhor a decepção. Agora, ele acha até que ponto o sofrimento pela decepção está relacionado às nossas expectativas e até que ponto ela está relacionado ao que a outra pessoa também não contribuiu para. A gente tem que dizer que não, a culpa é sempre nossa pelas expectativas geradas, ou a gente pode também não atribuir uma culpa, mas ter algum resultado do outro lado também. Isso aí é que a gente confunde um pouquinho a confiança naquilo que a gente acredita. Então, eu gero uma expectativa com você porque eu confio em você. Só que essa minha confiança partiu daqui. E nem sempre você está disposta a retribuir isso, ou você tem as habilidades ou a capacidade de fazer aquilo que eu espero que você faça. Mas como isso aqui saiu só da minha parte, não houve um acordo para que isso tivesse estabelecido, então aí sim eu que sou o culpado nessa expectativa, eu que sou o culpado nesse ressentimento. Então a minha decepção tem a ver muito mais comigo do que com o outro. Porque eu aconselho casais também no consultório e eu verifico o quanto que falta acordo. É isso que eu ia falar. Quando existe esse acordo, ainda assim a decepção é só de quem colocou expectativa? Sim, aí acho que acaba ficando mais equilibrado. Mas quando não há acordo, é pior, porque você que só criou lançou, dentro da sua cabeça. E na verdade você acaba culpando o outro. Então essa questão de ficar decepcionado com alguém tem a ver muito mais comigo do que com este alguém. Porque eu não tive acordo com essa pessoa, eu não soube medir a capacidade dela retribuir aquele sentimento que eu estava lançando sobre ela. Então, na verdade, a decepção tem mais a ver comigo mesmo do que com o outro. É claro, se o outro traiu, se o outro fez alguma coisa proposital, isso aí lança um pouco de culpa sobre ele também. Mas na questão da expectativa tem a ver bastante comigo. Agora, eu imagino que uma das piores decepções seja com a gente mesmo, né? Em terapias é muito normal a pessoa falar assim: nossa, mas eu fiz isso comigo, né? Eu já fiz terapia e eu já pensava nisso. Nossa, mas se eu fiz isso comigo, quem é que vai fazer o melhor por mim, né? Como assim? E aí gerava uma certa decepção
dentro de padrões que às vezes eu nem consegui entender na época, né, em que eu tomei determinadas decisões. Mas ainda assim gerando uma decepção. Como é que faz quando a gente se decepciona com a gente mesmo? Uma das piores descobertas que a gente tem na vida é essa nossa incapacidade ou a nossa descoberta sobre as nossas incapacidades. Quando eu descubro que eu não sou capaz, quando eu descubro que eu errei, que eu poderia ter feito diferente, que eu poderia ter andado um pouquinho mais, que eu poderia ter esperado mais, ou avançado, enfim, e não o fiz. Aí esta culpa é muito mais uma culpa do que uma decepção, né? Ele começa com uma decepção porque eu seria capaz de fazer aquilo e ela desemboca numa culpa, porque eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter andado mais. Mas nem sempre isso também é possível. Quer dizer, depende muito da situação, né, Elaine? Você imagina uma pessoa que foi traída no casamento, por exemplo. Um dos cônjuges traiu o outro, tá? E aí, aquele traído, ele diz assim: me decepcionei com você. Eu acho interessante que quando a gente fala assim, estou magoado com você, ele não fala me magoei com você, ele fala estou magoado com você, mas na decepção ele fala me decepcionei. É quase um ato falho da pessoa dizendo assim: eu confiei demais, ou eu fiz aquilo que eu não devia fazer, andei alguma coisa, algum caminho, algum trajeto que eu não devia andar. Então eu falo, eu me decepcionei. Eu não estou decepcionado. Quando eu estou magoado, eu falo, estou magoado. Ninguém fala, eu me magoei com você, porque você fez isso para mim, entende? Esse detalhe da diferença tem a ver com esse sentimento do ressentir. Estou decepcionado, olha, eu me decepcionei com você. Quer dizer, eu acho que as pessoas precisam aprender, nós precisamos aprender, eu preciso aprender a ter confiança. E se a gente fosse pensar num caminho de solução para a decepção, para não acumularmos decepções que vão gerar frustrações no futuro, e uma pessoa frustrada vai desembocar na ansiedade fatalmente, é confiar. A confiança, em primeiro lugar, é um ato de saber o que esperar do outro. E o importante também, quando você tem o outro, é fazer esses acordos, né? Sem não dúvida. Ficar sonhando só dentro da sua cabeça, imaginando que o outro vai retribuir aquilo que você sonhou, ele nem está sabendo, né? Absolutamente certo, porque a gente vive numa sociedade, num tempo em que as pessoas não têm mais diálogo. Meu pai tem 84 anos hoje, nasceu num sítio. É aquele pé vermelho típico, né? Então ele conta de que lá no sítio, aquela velha história, eles se reuniam no final da tarde, iam dormir 9 horas da noite, né? Porque de madrugada já estavam de pé, mas se reuniam na varanda da casa e iam conversar. O famoso conta-causo, né? E aí eles se interagiam, conheciam, sabiam as limitações do outro, sabiam as potencialidades dos outros, as alegrias do outro, as mazelas do outro. Então, eles sabiam se relacionar. Hoje, a gente está vivendo uma geração que não tem muito esse contato de compartilhar e crescimento. Então, a gente se decepciona rapidamente com as pessoas. A gente exerce uma confiança que não era bem aquilo. Não houve acordo, não houve conversa, não houve diálogo, compartilhar, então não se sabe. E muitas pessoas estão sendo magoadas, se magoando e se decepcionando por coisas mínimas, pequenas, absurdas. Você fala assim, o quê? Você está chateado com isso? Às vezes, lá no consultório, a gente fica ouvindo as conversas e vendo o quanto que as pessoas estão sofrendo, tanto por pouco. Falando um pouquinho do vitimismo, né? Aquela pessoa que tudo decepciona. Ah, porque tal pessoa não pode fazer alguma coisa para mim, decepciona. Ah, porque não deu certo eu comprar tal coisa, estou decepcionada. Porque eu não posso viajar, eu estou decepcionado. É uma decepção revestida de ser humano, né? É como se fosse uma fantasia, né? E você tem razão, o vitimismo, ele fica camuflado nesse jogo de eu não consigo, eu não posso ou eu não estou conseguindo. Então, a pessoa que tenta, lança suas expectativas, não consegue, é natural, nem todo mundo consegue tudo o tempo todo, certo? Só que ela começa a confundir na próxima tentativa e já começa a desacreditar. É o frustrado. Assim, o decepcionado passa pela frustração e desemboca no vitimismo.
E aí depois, qualquer tentativa, lá na ponta, ele começa a falar assim, não vai dar certo. Já entra em campo achando que vai perder. Exatamente. Já entra mais fraco, não decidido, não focado, né? Não se prepara. Quando eu falei de confiança no bloco anterior, que é uma solução, porque a confiança é o seguinte, as pessoas falam assim, eu confio que vai dar certo. Essa é uma frase muito comum, né? Mas não é confiar que vai dar certo. Confiar tem que ser pelo menos 3 níveis. O plano, o processo e o resultado. Não só no resultado. Eu não confio só no resultado. Eu confio no plano. Eu fiz um plano. Então, eu preciso confiar nele, eu preciso focar nele, eu preciso agir sobre ele. E também, depois do plano, vem o processo, que é arregaçar as mangas e colocar as coisas para acontecer. Então, eu preciso ter confiança enquanto estou fazendo também. E, por último, confiar no resultado. Porque o resultado sempre é na medida do processo ou do plano, mas mais do processo, né, de como a gente fez aquilo. Então, quando eu estou captando esses resultados, eu continuo mantendo uma confiança. Outra coisa, né, é lançar muitas expectativas. A gente lança muitas expectativas e mais do que deveria, ou seja, já não fez o plano, não fez nem processo, já está logo no final. Uma lista de expectativas. Exatamente, fez só lista de expectativas. Que nem aquela famosa lista do final de ano. O ano que vem eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Ele está só confiando no resultado, não no processo. E nem fez plano, porque fazer uma lista de coisas não quer dizer que é plano, né? Exatamente, é só uma lista. E aí, na medida em que as coisas não vão acontecendo, ressentimento, frustração, vitimismo, né? E aí as pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas, né? Vão se sentindo incapazes de realizar as coisas, se menosprezando, se subestimando. É isso que eu ia falar, isso é uma coisa bastante complicada, né? A pessoa começa a não acreditar mais nela mesma por causa de uma coisa que ela não realizou do jeito que ela queria. Pois é, aí quando acontece isso é porque ela já vem num processo encadeado, né? E é preciso quebrar essa cadeia, esses elos, assim, de falhas, de fracassos, mas não se quebra da noite para o dia, se quebra a partir de um entendimento de como se faz as coisas, né? Por exemplo, num casamento, a gente tem que acreditar que o casamento é um processo que você, a cada dia que você acorda com o seu cônjuge do lado, você vai desenvolver um novo tempo, uma nova cartilha, vamos dizer assim, de planos, de produção, de serviços, de compartilhamento e de resultados também. Então, naquele dia novo, eu estou casado há 32 anos. Então, a cada dia novo, nessas décadas, eu sei que eu vou ter que perdoar, eu sei que eu vou errar, eu vou ter que pedir perdão, eu sei que eu vou ter que acertar, vou ter que me empenhar para fazer mais do que eu fiz ontem, e assim por diante. E se num casamento é um processo um pouco mais longo, a mesma coisa deveria acontecer nas coisas mínimas, nas coisas pequenas, no dia a dia. Na sua agenda, você vai na sua agenda e verifica lá os pontos e faz a mesma coisa. E tomar cuidado talvez com essa decepção e não parar, porque às vezes você se decepciona no primeiro obstáculo, mas se você conseguir numa segunda tentativa vencê-lo, pode vir coisa boa pela frente, né? Sim, a insistência é fantástica, né? Aí a gente podia falar de resiliência, de superação, de uma série de coisas. Mas não parar na decepção, né? Sim, a decepção é o seguinte, é ponto pacífico. Nascemos para sermos decepcionados. Não tem jeito. Então, na medida que eu entendo que isso faz parte do meu trajeto, então eu vou sabendo o que vai acontecer e acontecendo eu vou continuar, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Agora, quando eu só prevejo sucesso, vai dar tudo certo, eu sou vencedor, aquelas coisas meio de mantra que se fala muito em muitas palestras de motivação, não adianta, o cara acorda de manhã, levanta os braços, grita, yes, e eu vou, eu sou, e ok, dura um tempo e depois. Então, essas coisas são mais interiores, mais inconscientes também. A gente pode dizer que muitas vezes a gente se decepciona porque a gente fica pensando assim, mas como que o fulano fez isso comigo? Eu não merecia receber isso do fulano. É claro, é um pouco de vitimismo também, mas assim, essa coisa de nunca imaginei que fulano pudesse me decepcionar dessa forma. Eu apostei todas as minhas fichas. Normalmente em relação ao relacionamento acontece muito isso. Muito. Né? E eu acho que aí a gente é o melhor exemplo daquilo que eu falei anteriormente.
É uma decepção muito mais comigo mesmo. Por quê? É como se eu tivesse permitido, né, que o outro fizesse eu isso. Eu não me adequei à realidade daquela relação, por exemplo, pode ser um negócio, pode ser um trabalho, um serviço, pode ser um casamento, um relacionamento, enfim. Normalmente com alguma pessoa. Eu não me preparei para aquilo, eu não me acordei com aquilo. Como não percebi que isso poderia acontecer, vê, né? A gente quer sempre buscar formas. E é sempre eu, né? Tá vendo? É a maneira como eu me lancei nessa relação é que provocou este erro. Então, porque eu não vi isso antes, porque eu não percebi. E a gente usa uma frase assim, eu não acredito que isso aconteceu comigo, né? Porque eu fiz um plano perfeito na cabeça, né? Então, eu não acredito, não pode ter falhado isso. Mas lógico que falhou, e falha. Sim, né? É a vida, né? Por isso que eu falo da confiança. Confiança no plano, no processo e no resultado. Se não passar por isso e não já estiver preparado para as decepções uma hora vão derrubar a pessoa. De que forma? Decepções repetidas, ressentimentos aumentados, geram frustrações ampliam a ansiedade e a ansiedade destrava as neuroses. Aí a pessoa fica fóbica, com medo de tudo, com medo de avançar, com medo de fazer novos planos, com medo das pessoas passarem ele para trás, uma série de fobias. Ficam histéricas, a pessoa surta. Sim. De repente tem um surto, aí você vê onde começou isso? Numa decepção. Um surto, ela fala, não é possível, estoura com todo mundo, ou então até obsessiva, fazendo coisas repetitivas, tentando aplacar uma ansiedade tremenda no coração, mas tudo começou em decepções. Agora, uma coisa que é importante, que eu acredito que seja importante, Liache, é não deixar também de fazer coisas ou de estar com pessoas ou de se relacionar por medo da decepção, né? Exatamente, que é esse processo que a gente falou agora há pouco. Na medida em que a pessoa ela começa a desacreditar, porque ela se desacredita em si mesma, na outra pessoa, naquilo que está envolvendo a relação das duas e assim por diante. Ela precisa acreditar que, tendo feito as coisas de uma certa forma mais planejada, mais organizada, mais tranquila e aceitando os resultados que vierem, quantas vezes você fez planos e eles não aconteceram, não vieram os resultados? Ou você fez planos e o resultado não foi aquele esperado. Exatamente. Houve resultado, mas não aquele esperado. E também houve situações, tenho certeza, na sua vida, tanto quanto na minha, em que eu fiz um plano e o resultado foi enorme, para além daquilo que eu tinha planejado. Surpreendente. Faz parte da vida. É o jogo da vida. E essa coisa de encarar é que tem que ser vista com mais tranquilidade, talvez, né? Ou seja, sim, de uma forma ou de outra, aqui ou ali vou ter decepções, mas ainda assim preciso seguir em frente, preciso tornar isso talvez um pouco mais leve. É uma das coisas que a gente tem falado aqui correntemente a gente tem falado enfrentamento. Enfrentamento é a base para tudo, né? Porque se eu não tiver coragem, eu tenho coragem de fazer planos, mas eu não tenho coragem de levá-los adiante, eu não tenho coragem de, tendo dado errado, superar e continuar, ou refazer, ou reajustar, ou reorganizar a minha vida, então eu não consigo avançar. A vida é para corajosos. E sempre tem um aprendizado, né, aliás? Sim, e cada aprendizado serve como um degrau novo nessa subida, nessa conquista, nessa superação. Eu preciso acreditar que eu preciso ter coragem para viver. A vida requer coragem. E não é ser um super-herói, Elaine, entende? Não é ser uma pessoa extraordinária. A gente se mira tanto em algumas biografias, em alguns personagens. Ok, eles são verdadeiros e eles têm a história deles, mas eu tenho a minha história, que é uma história de superação. E que pode ser tão linda quanto a deles, né? Tanto quanto. A minha história pode ser referência, não só para os outros, mas em primeiro lugar para mim mesmo. Um dia eu vou chegar lá na minha velhice, lá na beira da morte, e eu vou olhar para trás e, bom, acho que valeu a pena. Deu tudo certo, né, no final. Valeu a pena, não foi do jeito que eu queria, mas valeu. Cheguei aqui e agora está tudo bem. Tá certo. Obrigada mais uma vez, viu?